Olá, boa tarde a todos. Aqui é o Fernando Gonçalves, da equipe econômica do Itaú. Queria agradecer a todos que puderam nos prestigiar com a presença nessa véspera de feriado. Hoje eu estou aqui acompanhado do Thiago Aragão, que é diretor de estratégia da Arco Advice, pesquisador sênior do Centro de Strategic and International Studies de Washington, pesquisador associado do Instituto Francês de Relações Internacionais e mestre em Relações Internacionais pela Johns Hopkins University. Boa tarde, Thiago. Um prazer ter aqui você conosco. Boa tarde, um prazer. Bom, hoje a gente vai discutir aqui o tema, né, que impactou os mercados desde ontem. É um tema que se tornou principal aí do cenário internacional, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. E vamos discutir um pouco dos seus possíveis desdobramentos geopolíticos e econômicos. A gente vai começar com uma exposição de uns 15 a 20 minutos do Thiago Aragão sobre temas geopolíticos desse conflito, com as visões dele, de modo geral, sobre o tema. Em seguida, eu vou falar por cerca de 15 minutos também, uma visão mais centrada em aspectos econômicos para o Brasil, para o mundo. Tá? Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui agora a palavra para o Thiago. E, Thiago, a gente tem recebido muitas perguntas de clientes, obviamente, sobre essas questões geopolíticas, né, envolvendo esse evento, e eu queria te pedir para abordar alguns dos temas que têm sido mais prementes e complementar com o que você considerar assim, mais relevante que tenha ficado de fora. Então, apenas para mencionar alguns dos temas aqui que têm sido muito recorrentes nas nossas conversas e que seria muito útil ter a sua visão, usando seu expertise, queria te perguntar, te pedir para fazer um breve histórico da relação Rússia e Ucrânia, como é que a gente chegou nesse ponto, na sua visão, os objetivos dessa guerra, né? Guerra sendo um meio para um fim, qual que seria esse fim, na sua visão, e prováveis desenvolvimentos a partir daqui, além das visões que você pode ter sobre sanções que já foram feitas e as que podem estar por vir. Tá? Outros temas também super relevantes que a gente tem sido muito questionado, como que a China se encaixa nessa discussão, nessa parceria que ela tem com Rússia, como fica, como a gente deve abordar o tema Taiwan nesse contexto, e olhando para frente, que pontos de atenção a gente deve ter para observar que cenário vai se materializar, se é um cenário de maior escalada do conflito, por exemplo, ou não. Enfim, fica à vontade. Obrigado, Thiago, a palavra é sua. Muito obrigado, Fernando. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Obviamente, melhor estar falando sobre um assunto mais feliz, né, do que o que está acontecendo na Ucrânia, que é uma tragédia. Agora, como eu venho conversando com vários clientes de todos os setores imagináveis nas últimas semanas sobre o que está acontecendo, e uma coisa que a gente pode afirmar é o seguinte: isso é um trem lento que veio vindo na nossa direção, isso não é algo que aconteceu de repente, a gente não pode mostrar surpresa do que está acontecendo. Essa história da Rússia se posicionar contra a entrada da Ucrânia na OTAN, ela começou em 1991 com o fim da própria União Soviética. Mesmo porque, como vocês sabem, a criação da OTAN ela se deu para combater a União Soviética, levou a União Soviética a montar e criar o Pacto de Varsóvia. Com o fim da União Soviética tudo isso acabou, mas a OTAN não parou, porque a OTAN sempre reconheceu que a Rússia era uma ameaça, até porque ela manteve um arsenal nuclear muito forte e havia muita instabilidade, e essa instabilidade ela acabou, de certa forma, se confirmando nos últimos anos. Em 94 teve a primeira ligação entre a Ucrânia e a OTAN, ali quando eles começaram a discutir uma possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN, e a Rússia ela foi muito forte, pelo menos verbalmente, diplomaticamente naquela época. Ela tinha uma influência muito maior nos círculos de tomada de decisão em Kiev e conseguiu abortar essa ideia temporariamente. O ponto-chave aqui na história que começa esse conflito foi 2008, numa reunião da OTAN em Bucareste, quando o presidente George W. Bush ele fala: olha, a Ucrânia e a Geórgia são bem-vindas ao bloco. Obviamente a Rússia detestou isso, e naquele mesmo ano eles fizeram uma incursão militar na Geórgia e conseguiram basicamente neutralizar o interesse da Geórgia até hoje de entrar na OTAN. A Ucrânia não foi a mesma coisa, porque a Ucrânia ela sempre se manteve muito firme no ideal dela de entrar não só para a OTAN, mas também para a União Europeia.
Então, nós aceleramos um pouco, chegamos em 2014, tivemos a anexação da Crimeia e a presença de separatistas russos no leste do país. E, naquele momento, as respostas dos países ocidentais foram muito fracas ao Putin. Isso deu uma dica para ele de como que poderia ser o futuro caso a situação pedisse uma intervenção mais forte. Nos últimos meses, o presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, ele vem falando cada vez mais sobre a entrada da Ucrânia na OTAN, só que a diferença de hoje para 2014 é que a Ucrânia ela se tornou mais forte militarmente e estava no processo de iniciar um plano de montagem, desenvolvimento de mísseis balísticos próprios, e a Rússia achou isso o limite do limite do limite. Então, quando a Rússia ela começa a colocar tropas ao redor da Ucrânia, a ideia da Rússia seria buscar um acordo que, nos moldes da diplomacia ocidental, é um acordo basicamente impossível de ser feito. Como é que você pode garantir ad eterno que um país que quer entrar na OTAN e uma organização que quer receber a Ucrânia vão abrir mão disso para sempre? Diplomaticamente, seria uma tragédia para a própria existência da OTAN. E essa demanda do Putin é uma demanda que o Putin sabia desde o início que não poderia ser aceita. Isso não freou os passos dele. A ideia inicial do Putin seria uma troca de governo, mas a partir do momento que tivemos algumas pesquisas de intenção feitas dentro da Ucrânia e algumas até encaminhadas e encomendadas por organismos russos, ficou mais claro que a população ucraniana quer essa entrada na OTAN e quer essa entrada na União Europeia, e aí ele começou a aumentar o volume de tropas para fazer uma pressão. O que piorou muito a situação foi no sábado passado, durante a Conferência de Segurança de Munique. O Boris Johnson, o Emmanuel Macron, o Biden, o Olaf Scholz, todos pediram para o Zelensky não ir para a Conferência de Munique, ficar quieto. Ele foi para a Conferência de Munique e ficou falando, olha, a gente tem que entrar na OTAN ontem, se possível a gente tem que começar o processo imediatamente. E essa foi a deixa para que o Putin começasse a invasão. E aí existem todos os aspectos históricos, porque o nascimento da própria civilização russa se deu na Ucrânia, e conceitualmente o Putin vê a Ucrânia como uma extensão da Rússia, e não algo que poderia cair nas mãos da OTAN. O Putin, ele já previa grande parte das sanções. Várias das sanções que já eram aplicadas à Rússia em relação a armamentos, elas expiram em julho desse ano. Muitas vão ser renovadas. Agora, o Putin ele já vinha se preparando para isso em algumas frentes. A exportação, por exemplo, de nitrato de amônio, que é muito importante para os agricultores no mundo, ele já tinha suspendido agora no começo de fevereiro, há 3 semanas, a exportação desse produto para qualquer país, porque ele já estava sabendo que precisaria criar uma reserva especial, mas mais importante, o ponto-chave que eu vejo como um momento histórico que poucas pessoas hoje estão dando atenção, foi o anúncio que o Putin fez com Xi Jinping na abertura dos Jogos Olímpicos. Esse anúncio criou uma aliança entre os dois países, que, como eu falei ontem, cria um piso, mas não cria um teto. O próprio Putin falou que nada é proibido nessa aliança. E a partir do momento que ele começa a identificar uma fonte de estabilidade econômica e financeira por um outro lado, preferencialmente com um aliado que também sofre com as sanções, possibilitando assim a criação de um outro cosmo, de um outro centro de comércio e atividades financeiras que estão alijadas dos processos de sanções para os Estados Unidos, ele sente que existe uma abertura onde ele não iria, de fato, destruir a capacidade econômica e financeira do país se ele consegue simplesmente começar um processo de substituição dessa capacidade econômica com direção à China. Essa relação com a China envolve a construção de vários gasodutos, um volume crescente de exportação de gás e de petróleo para a China, e também, um aspecto muito importante, a exportação futura de lítio que já começou a ser explorada pela Rosatom na região de Murmansk. Então, isso traz para o Putin uma segurança para que ele consiga arriscar e avançar o máximo possível. Quais são os objetivos dele hoje? Um dos objetivos primordiais seria a tomada de Kiev, que isso
poderia garantir uma queda ou uma pressão em cima da Ucrânia para ela se render e aceitar uma neutralidade eterna, tal qual a Suíça tem. Essa é uma das possibilidades que foram levantadas a curto prazo. Agora, isso seria algo não muito estável, porque nada garante que um novo governo ucraniano em 3, 4, 5 anos reverta essa posição de neutralidade. Nenhum governo faz um acordo para sempre. E, ao mesmo tempo, Putin ele não tem a capacidade de tomar controle de todo o país. Ele precisaria de uns 3 milhões de soldados para fazer isso. Ele consegue tomar controle de 8 a 12 cidades importantes e, consequentemente, isso daria um controle para ele do país, mas não a estabilidade do país. Porque aí nós teríamos focos de confronto, de conflito em várias áreas do país, onde a própria sociedade ucraniana iria montar focos de resistência. Uma das possibilidades aventadas aqui em Washington, baseada nas conversas que eu tive ontem com o pessoal do governo, é de anexação total da Ucrânia, que a Ucrânia passa a fazer parte da Rússia, mas isso aí cria um outro problema muito grave para a própria OTAN, de ter a Rússia se expandindo até as fronteiras da Eslováquia, da Hungria, da Polônia, criando um outro tipo de problema. E uma informação que saiu agora há pouco, minutos antes de eu entrar no ar, é que o Putin ele fez uma ameaça muito direta à Suécia e à Finlândia, de que se a Suécia e a Finlândia resolverem entrar na OTAN, eles terão um destino muito similar ao destino que foi da Ucrânia. E eu entendo, infelizmente, a Suécia é um país que possui uma penetração diferente na Europa do que a Ucrânia tem. E isso ocorrendo com a Suécia ou até mesmo com a Finlândia invocaria uma ação da OTAN mais robusta do que a que eles estão dando agora para a Ucrânia, onde o apoio à Ucrânia se resume a dinheiro e também a armamentos que hoje estão tendo dificuldades de entrar e de chegar. Agora há pouco também, há alguns minutos, começou uma invasão anfíbia por parte dos russos no sul do país, e o objetivo-chave deles ali é cercar as tropas ucranianas que estão no sul do país para que elas não consigam voltar a Kiev para proteger a cidade. A cidade ela já está cercada, já existem presença de soldados russos na cidade e já existem vários focos de batalha dentro da cidade. Agora, não sabemos ao certo quanto tempo isso conseguiria durar antes dos ucranianos se renderem. Se eles estiverem dispostos a lutar até o fim, isso é algo que pode durar semanas com um nível de destruição muito maior. Mas eu acredito que uma possibilidade de negociação nos próximos dias, ela está crescendo e seja ampla. Se quiser, eu posso depois entrar um pouco mais a fundo na relação da Rússia com a China, que eu acho que isso é absolutamente crítico, porque um dos pontos centrais da narrativa dos dois presidentes é a dissociação com o Ocidente, muito mais por parte da Rússia do que com a China. A Rússia entende que ela vai ser um sócio minoritário nessa aliança, e ela está satisfeita com isso, e ela sabe que pode oferecer algo importante, não só em termos de commodities para a China, mas também de estabilidade nas repúblicas da Ásia Central, Quirguistão, Tadiquistão, Turcomenistão, que são um foco de preocupação muito grande para a China por conta das populações uigures daquela área, sabendo que existe uma maioria uigur muito ampla na província de Xinjiang, dentro da China, que é um foco de instabilidade para o próprio Partido Comunista Chinês. Então, essa dissociação, esse divórcio do Putin com o Ocidente, ele não se dá só pela questão da OTAN, ele se dá pelo conjunto da obra, pela questão da OTAN, pelas sanções que já foram aplicadas anteriormente à Rússia, pelas sanções que já foram aplicadas na Bielorrússia, pelo apoio do Ocidente ao Alexei Navalny, que é o seu principal oponente político, e coisas menores, como a exclusão da Rússia dos Jogos Olímpicos, de não poder usar sua bandeira. Tudo isso faz parte na cabeça do Putin de um conjunto da obra de uma ofensiva ocidental contra a Rússia. Por isso, esse divórcio no momento onde a capacidade de negociação diplomática ela sumiu. Tiago, muito obrigado por essa introdução muito interessante, esse aspecto histórico, geopolítico, que envolve, inclusive, muito mais do que só a relação ali entre esses dois países, né? Envolve tanto o Ocidente quanto o Oriente, como você acabou de mencionar. Acho que a gente tem mais, certamente, para discutir sobre esse assunto. Eu queria só lembrar, faltou falar no início, por favor, fiquem à vontade, quem estiver nos assistindo, de fazer perguntas aí pelo chat.
a gente vai ter tempo para endereçá-las, tá? E complementar a parte da exposição que o Thiago fez agora. Eu vou emendar aqui a apresentação do Thiago, trazendo um aspecto um pouco mais econômico do que nós estamos aqui analisando com relação a esse conflito. E eu acho que o primeiro tema que surge quando a gente fala do aspecto econômico dessa crise é ligado a commodities, né? Eu acho que ali, como o Thiago também mencionou, né, um tema muito relevante é a exposição europeia a tanto petróleo quanto gás, né? Então, falando um pouquinho da matriz energética europeia, você tem quase 30% dela que é basicamente gás, e desses 30%, aproximadamente um terço também, né, aproximadamente uns 30% também, vem da Rússia, né? Então, tem uma dependência bastante relevante da Europa com relação ao gás natural. A Rússia também, obviamente, é uma grande exportadora de petróleo, tem mais ou menos 11% do petróleo mundial, que é basicamente de exportação russa, e isso traz um contexto, né, muito importante de um possível choque de oferta dessas commodities. Significa dizer que, a depender da extensão desse conflito, a gente vai ter uma redução da oferta dessas commodities com impactos aí em preços, né? Soma-se a isso também a exposição que esse conflito gera para commodities agrícolas, né? Em particular milho e trigo, que são duas commodities em que a Ucrânia tem uma grande representação aí nas exportações globais, basicamente milho mais ou menos 16%, e trigo cerca de 12%. Né? Então, é um cenário que, basicamente, num primeiro momento, há um potencial de um choque de oferta relevante nessas commodities. Acho que um tema muito difícil a essa altura de ter grandes convicções é qual vai ser a magnitude desse choque, né, a extensão desse choque. Acho que tem dois cenários assim, bem distintos. Um de ruptura, em que o conflito escala e você passa a ter algum tipo de interrupção da oferta desses hidrocarbonetos russos para o resto do mundo, né? Então a gente muda de patamar de crise, passa a ter um choque de oferta muito mais agudo. Agora, tem um outro cenário em que isso não se materializa, mas que, dados os riscos políticos, geopolíticos dessa crise, essas commodities seguem com prêmio de risco, né? Ou seja, seguem com preço mais alto do que o que a gente observava antes. Eu acho que, em princípio, esse deveria ser o cenário base, o cenário mais provável, né? A gente não consegue tirar da mesa um cenário totalmente disruptivo e, portanto, fica um prêmio de risco para as commodities. Agora, são choques muito diferentes esses dois, um agudo e um outro mais prolongado, né? Mas eles têm um impacto evidente aí na inflação, um problema que já seria um tema global, independente dessa questão que surgiu no embate entre a Ucrânia, ou na invasão da Rússia à Ucrânia. A inflação já vinha se tornando um tema global bastante relevante, com bancos centrais, tanto de economias desenvolvidas quanto emergentes, subindo os juros, com uma preocupação com relação a esse tema. Os Estados Unidos com altas, por exemplo, de salários, né, mostrando uma inflação mais enraizada, mais demorada, mais difícil de combater, uma expectativa de altas de juros. E eu acho que esse tema de preços de commodities mais pressionados e com choque de oferta, sem dúvida, ele exacerba o problema inflacionário. Choques de oferta também costumam ter impactos na atividade econômica, nesse caso, impactos negativos, né? O impacto muito provavelmente será maior na Europa, em qualquer cenário, né? Mas possivelmente o impacto global a depender da extensão do choque, quanto tempo demora esse preço, esse choque de preços de commodities. Acho que esse é o tema que a gente tem que monitorar daqui para frente. Mas eu destaco que a economia global vinha crescendo bastante, tá? Então, não é uma situação que muitos chamariam de estagflação, em que você tem uma estagnação da atividade e um processo inflacionário. Acho que é um processo inflacionário que já estava agudo, que tende a se intensificar, e uma economia que vinha crescendo bastante no mundo, considerando o mundo todo, e
muito provavelmente vai crescer um pouco menos, né? Não é uma economia estagnada. Tá? Então, acho que é esse o quadro. Quando a gente olha para o sistema bancário, quais são os possíveis impactos, eu acho que, em princípio, não deveriam ser muito significativos. A gente tem alguma exposição de alguns países nórdicos e do leste europeu a bancos russos, mas nada que a gente considere extremamente expressivo. Eu diria que não é, portanto, um momento Lehman Brothers. Né? Eu acho que há sempre essa preocupação se a gente vai ter uma disruptura financeira por conta desse embate. Eu acho que tem aí uma discussão de possíveis sanções que causem problemas nos meios de pagamento russos e, assim, nas exportações russas, né? A discussão se as sanções chegariam ao limite de impactar o SWIFT e, com isso, as transações de exportação. Seria algo que traria transtornos financeiros, mas não geraria o tipo de contágio, em princípio, que a gente viu ali no momento da Lehman Brothers. Tá? Então, acho que uma analogia mais próxima do que o que a gente está vendo agora seria os anos 70, né? 70 e 80, em que bancos centrais estavam reagindo a uma inflação que estava crescente e sofreram um choque, o choque do petróleo, um choque de oferta bastante importante. Então, um contexto, pelo menos econômico, um contexto que tem suas analogias. Né? Você tinha já uma inflação forte, com uma atividade econômica que vinha forte, e você tinha altas de juros e, de repente, você teve um choque que exacerbou o processo inflacionário, desacelerou um pouco a economia, mas não levou ao tipo de queda de demanda que a gente observou no evento Lehman Brothers, que é uma queda de demanda muito, muito mais acentuada. Né? O Lehman Brothers foi um choque mais de demanda, no sentido que derrubou tanto a atividade econômica quanto a inflação. Tá? Então, acho que é importante ter essa distinção em termos de cenários. Tá? Eu acho que exacerba tendências inflacionárias que a gente já vinha observando, deve atrapalhar um pouco a atividade econômica global, embora o cenário ainda esteja bastante fluido. Acho que esses são os sinais, né? O sinal positivo para a inflação, uma inflação mais alta, e negativo para a atividade. A intensidade desse efeito é que acho que ainda está muito sob júdice. Tá? Falando um pouquinho de Brasil agora, antes da gente abrir para perguntas, acho que o primeiro ponto é destacar que o Brasil, em princípio, não tem links diretos tão relevantes. Talvez o link mais importante seja via fertilizantes, na verdade, que o Brasil importa uma quantidade grande de fertilizantes russos. A principal pauta entre Brasil e Rússia, cerca de 60% da pauta de importação brasileira vindo da Rússia é fertilizante, o que corresponde a mais ou menos um quarto das importações de fertilizantes que o Brasil tem. Tá? Então, nesse sentido, a gente está vendo uma pressão de preços de commodities agrícolas, né? E isso também pode ser intensificado por esse tema de fertilizantes aqui no Brasil especificamente. Tá? Agora, além disso, os impactos no Brasil muito provavelmente seriam impactos decorrentes de uma crise de impacto na economia mundial. Né? Então, por exemplo, esses choques de preços de commodities, essas altas de preços de commodities, que a gente está com basicamente essa incerteza se seriam choques que manteriam um prêmio de risco elevado durante um bom tempo, com um risco geopolítico que não sai do controle, mas ele continua existindo nesse novo cenário, ou se seria algo agudo, né? Um cenário de choques maiores de disrupção na oferta de petróleo, de gás. Né? Então, essa é a grande dúvida, mas basicamente o preço de commodities nos afetando aqui, melhorando a nossa balança, mas ao mesmo tempo gerando pressões inflacionárias adicionais, por exemplo, em alimentos. Né? Um cenário, acho que consensual, de uma redução da inflação de alimentos. Era o cenário embutido na maior parte das análises que são feitas sobre inflação. Mas agora, com esse novo choque, eu acho que isso tem que ser avaliado. Né? Então, acho que choque de preços de commodities, né, seria um canal, e o outro seria a aversão ao risco, que é o que a gente observou no primeiro momento. Você teve fluxos de saída de economias emergentes, de entrada em países considerados portos seguros. Né? Então, você teve aí um fortalecimento do dólar, um movimento também na curva americana de juros, né? Uma busca por segurança, e, obviamente, a extensão desse choque vai determinar se esse movimento continua
ou não. Tá? Nós aqui estamos mantendo um cenário que nós tínhamos antes, então, em princípio, ainda não fizemos uma revisão de cenário por conta do que vem ocorrendo. Acho que é preciso ter um pouco mais de visibilidade com relação à extensão do choque que a gente está enfrentando. Né? A gente entende que inflação, né, vai ser muito impactada por essa extensão e duração do choque. O sinal é claramente de uma inflação mais elevada. Enfim, com os preços, né, se mantidos num patamar mais alto, patamar que a gente chegou a observar ontem, poderia levar a uma alta, sei lá, algo na ordem de 0,5 ponto percentual de inflação, mas hoje já estão mudando os preços de commodities, né, de modo geral, mostrando alguma tranquilização e talvez uma convergência para esse cenário de um risco geopolítico presente, mas não agudo. Né? E aí, obviamente, a discussão sobre taxa Selic também vai depender muito fundamentalmente da magnitude, principalmente da duração desse choque. Né? Nós temos um cenário em que a Selic vai para 12,5%, mantemos esse cenário por hora, acho que a gente tem que observar um pouco mais para ter noção se esses choques na inflação poderia requerer altas adicionais aí de juros. Tá? Acho que o tema câmbio também é, obviamente, muito importante. A gente estava vendo fluxos para emergentes, em particular fluxos para o Brasil, tentando se aproveitar de uma taxa de juros que destoa da taxa de juros de vários países desenvolvidos, tentando se aproveitar também de uma percepção de que preços bons na Bolsa brasileira. Né? Então, houve uma decisão do investidor estrangeiro de trazer recursos, talvez influenciado por essas percepções. Obviamente, com esse cenário, muda um pouco essa tendência de fluxos. Acho que se o risco geopolítico for arrefecendo aos poucos, pode voltar, né, para o que vinha acontecendo, mas momentaneamente interrompe o processo de apreciação que vinha ocorrendo da moeda brasileira. Você tem um cenário, nesse momento, de dólar mais forte. Né? Eu acho também que vale destacar que a gente está com esse momento de um juros bastante elevado aqui, subindo e ainda não subindo lá fora, né? Pelo menos nos Estados Unidos, por exemplo. A gente em breve vai ter uma mudança nesse panorama, no sentido que o Brasil provavelmente vai chegar perto do final do seu ciclo, vai chegar num juros terminal. A gente hoje projeta 12,5%, como eu mencionei, e você vai começar a ter altas de juros nos Estados Unidos. Né? Há uma dúvida muito grande sobre o primeiro movimento de juros que deve acontecer agora em março, se seria de 0,25, seria de 0,5%. Você teve recentemente, ontem, na verdade, discursos importantes de membros do Banco Central americano que foram um na linha do 0,25, outro na linha do 0,50. Então, acho que não está tão claro exatamente o que vai acontecer, mas é muito evidente que há um problema inflacionário. A gente vai ter uma tendência de alta de juros nos Estados Unidos. Tá? Então, o tema câmbio, ele hoje está muito favorecido por esse carrego muito elevado do Brasil, por essa percepção com relação a preços da Bolsa, mas essa tese acho que vai ser testada ao longo desse ano. E agora você tem esse tema geopolítico que a gente tem que ver como é que vai se desenvolver. Né? Com relação à atividade econômica, né, eu acho que a nossa visão é de uma pequena recessão de 0,5 ponto percentual, uma queda do PIB de 0,5 ponto percentual esse ano, que é muito influenciada por essa nossa visão de juros alto, né, 12,5%, sendo mantido nesse patamar por um bom tempo. Acho que, em princípio, não muda esse quadro. Né? Obviamente, se o choque for agudo e duradouro e leve a mudanças no patamar de inflação e isso ocasione juros mais altos, aí acho que tem impacto na atividade econômica também. Tá? Então, são cenários que se tornaram possíveis, mas não são o nosso cenário base nesse momento. A gente está observando mais para ver como que o cenário vai se materializar, dado o cenário desse embate entre Rússia e OTAN, com a Ucrânia sendo invadida, para avaliar se esse nosso cenário precisa ser ajustado ou não. Tá? Então, acho que isso é um resumo da nossa visão econômica, digamos assim, do evento que ocorreu e também como nós estamos vendo aqui o cenário de Brasil. Eu queria, então, agora abrir para perguntas. Eu vou acompanhar aqui
pelo chat, vou fazer uma moderação dessas perguntas, a depender da pergunta para mim ou para o Tiago. Bom, primeira pergunta aqui: como fica a questão diplomática do Brasil neste conflito em relação a Estados Unidos e Europa? Eu acho que essa pergunta, no fundo, também tem a ver com não está dito aqui na pergunta, mas também a relação entre Brasil e China, né? Então, se você puder falar um pouco sobre essa sua visão sobre isso, Thiago. Olha, primeiro que o que acontece na geopolítica europeia não deveria ser deveria, obviamente, ser de preocupação do governo brasileiro, mas não de participação do governo brasileiro. E eu entendo que foi um equívoco diplomático a viagem do Bolsonaro à Rússia para conversar com Putin, porque mesmo que a razão seja legítima, conversar sobre o comércio bilateral, o momento não foi propício. E o momento ele acaba empurrando o Brasil a se posicionar de alguma forma. Eu acredito também que houve um erro de comunicação ontem, quando o vice-presidente condenou a invasão russa na Ucrânia e o Bolsonaro desautorizou. Desautorizando, ele dá a impressão de que concorda com a invasão, a não ser que ele diga algo diferente hoje. Mesmo que não seja essa a posição dele, isso é um problema, porque o Brasil hoje possui interesses mais sólidos e mais importantes relacionados à Europa do que relacionados à Rússia. Nós temos o processo de entrada na OCDE, que é de interesse do Brasil há muito tempo. Nós temos o processo de acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que depende de aprovação de cada país membro, e o Brasil hoje é membro do Conselho de Segurança da ONU. Então, o risco que traz é o risco de contradição, e a contradição nas relações internacionais, ela demonstra algum nível de fraqueza. Então, durante as reuniões do Conselho de Segurança, acredito que nós vamos ter uma hoje, onde a invasão russa na Ucrânia vai ser condenada por vários membros, o Brasil ele se coloca numa situação desconfortável, que qualquer um dos lados que o Brasil tomar vai gerar um problema com o outro lado no qual ele não apoiou. Isso é uma situação que foi gerada principalmente a partir da visita, a partir da ida à Rússia, a partir do momento da ida para a Rússia. Então, para o Brasil é complicado porque, independente do que está acontecendo na Europa, nós temos outros objetivos que eles são mais impactantes para o Brasil, como o que eu mencionei, da União Europeia e Mercosul, e o ideal seria que o Brasil ele mantivesse uma postura clássica da diplomacia brasileira, que é a busca pela convergência e falando sempre a favor da resolução dos conflitos, no qual o Brasil se tornou reconhecido ao longo dos últimos 100 anos por conta desse papel no Itamaraty. Então, essa é a postura que eu acredito que acaba impactando, de certa forma, o governo brasileiro, porque agora qualquer posição que o Brasil tome, ele vai receber algum tipo de crítica que pode vir a ser problemática de um lado ou de outro. Perfeito, Thiago, obrigado. Estou aqui com uma pergunta do Luciano Ur, sobre, basicamente, até que ponto a gente pode chegar nesse conflito, né? A gente tem uma chance de escalada do conflito, e eu queria complementar a pergunta dele, basicamente questionando você o que a gente tem que estar olhando, quais são os embates nessa invasão, quais são as geografias relevantes para a gente acompanhar, enfim, as chances de uma escalada acima do que hoje, né, a gente entende como cenário base. Olha, a gente tem que observar qualquer sinal que mostre o envolvimento de países já membros da OTAN. Porque se houver algum erro de cálculo num bombardeio, em algum tipo de ataque que acaba acertando ou envolvendo algum país da OTAN, isso aí pode desencadear um processo incontrolável. Agora há pouco nós tivemos uma situação que ela é complexa e a gente tem que ver como é que vai ser o desenrolar disso. A Estônia ela está enviando mísseis antitanque e munição antiaérea para a Ucrânia. Então a gente tem que enxergar como que a Rússia vai reagir com isso. A Estônia faz fronteira com a Rússia, como vocês sabem. A Estônia já foi alvo de ataques cibernéticos da Rússia há uns 10 anos, pouco menos. E se a Rússia entender que isso é um movimento
ilegítimo no qual eles consideram justificável, por exemplo, tomar uma ação contra a Estônia, isso pode desencadear um problema. A questão dentro da Rússia, dentro da Ucrânia, isso aí a gente tem que observar os confrontos na parte oeste do país, porque na parte oeste você coloca em alerta as tropas que estão estacionadas na Polônia, e aí pode gerar algum risco. Um ponto que a gente tem que observar também é um eventual processo de invasão na Moldávia, que já foi ventilado várias vezes na Rússia, e a Moldávia ela é um país que ela já está sob influência russa há muito tempo, e a Romênia, sendo o país vizinho, basicamente, culturalmente, a Moldávia é uma extensão da Romênia, fala o mesmo idioma, a Romênia é um país absolutamente estratégico para a União Europeia e para a OTAN. Então, isso é algo que a gente tem que levar em consideração e observar. Os outros impactos que a gente tem que ver também por exemplo, se a rota de logística, de infraestrutura logística do país, da Ucrânia, vai ser destruída ou não nos conflitos, porque isso acaba impactando as exportações de trigo. Existem alguns países no mundo que dependem muito do trigo ucraniano. A Líbia, por exemplo, 44% do trigo de lá vem da Ucrânia. O Iêmen depende mais de 20% do seu trigo também da Ucrânia, o Líbano também. Então, a partir do momento que nós tivermos um problema de distribuição e exportação desse trigo, nós podemos ter crises humanitárias que já acentuem conflitos existentes nesses outros países, fazendo com que nós podemos ter um problema para além das fronteiras desses países. Por exemplo, se na Líbia nós tivermos uma crise alimentar grave, nós podemos ter mais um fluxo migratório pelo Mediterrâneo e em busca de asilo na Europa, e isso é um problema também grave para a Europa, porque isso cria mais instabilidade. Então, esses são alguns pontos que a gente tem que observar. Perfeito, Thiago, excelente, obrigado. Deixa eu agora colocar aqui o que o José Renato colocou, né? Ele falou que ontem tivemos manifestações na Rússia contra a invasão, e a pergunta dele é qual o nível de pressão interna sobre o Putin, né? Uma pergunta, em geral, a gente se questiona muito sobre como é que será dentro da Ucrânia, mas dentro da Rússia, como é que você vê algum tipo de resistência a esse movimento? Existe alguma chance de recuo, né? Nessa altura, acho que o cenário da maioria das pessoas é que não tem mais recuo, mas queria ouvir um pouco de você sobre esses temas. Olha, existe, obviamente, o Putin não é unânime dentro da Rússia. Existe ali, pelo menos, e obviamente as informações em termos de pesquisa de popularidade na Rússia, elas não são confiáveis, então a gente tem que fazer uma estimativa. Mas existem estimativas de que o apoio ao oponente do Putin, o Alexei Navalny, varia entre 17% e 35% a 40%. Então, independente de qual número flutua dentro desse percentual, a gente sabe que muitos dos críticos ao Putin, e consequentemente críticos à ação do Putin na Ucrânia, residem dentro desse universo que é mais próximo de apoio ao Alexei Navalny. Então, obviamente, existem focos e grupos relevantes dentro da Rússia que são opositores não só ao Putin, mas o que está acontecendo, mas eu não vejo como um número grande o suficiente que poderia levar o Putin a mudar de ideia por conta da opinião pública. A opinião pública não é algo que balança tanto o Putin quanto nós imaginamos. Tanto que os nossos parâmetros no Ocidente aqui são muito diferentes. Nós, por exemplo, atribuímos um valor que não é necessariamente o valor que o Putin atribui a questões financeiras e econômicas. Então, para nós, nada pode ser pior do que certas sanções. E nós não conseguimos entender por que, apesar de certas sanções, ele ainda toma a posição que ele toma. Porque, na nossa lógica, isso é incompreensível. Mas, na lógica do Putin, isso é compreensível, porque as questões econômicas, financeiras, elas não estão acima de certas visões geopolíticas e históricas que ele tem da situação. Então, para ele, o custo da segurança nacional dentro da percepção dele, a Ucrânia é uma planície na fronteira com a Rússia que você pode atravessar andando. Para ele, o custo de ter a Ucrânia na OTAN, de ter que criar toda uma nova divisão do exército russo para proteger o flanco ocidental, de ter que expandir fortemente os gastos militares e principalmente tecnologia para segurar aquela parte, para ele isso vale mais do que qualquer
coisa que as sanções podem trazer. Perfeito, ótimo, Thiago. Agora a gente tem uma pergunta aqui que eu diria que é um pouco mais econômica, né? Do lado econômico. Qual é a relação, com relação a combustíveis aqui no Brasil? Quais seriam os impactos? Eu acho que aqui a gente já teve manifestações aí da Petrobras ontem de que não haveria repasses imediatos para o preço, né? Acho que esse é o contexto, é um contexto que existe uma defasagem, mas ainda dentro de um razoável, considerado razoável, e eu acho que o grau de incerteza que a gente está vivendo nesse momento ainda sobre a extensão do choque, a magnitude do choque que a gente está vivendo, ela opera na direção de não repassar para preços, né, nesse momento, as altas. Eu acho que é uma questão mais de esperar, tá, um pouco. Então, acho que é um pouco essa visão. Quem perguntou foi o Cauã Schlumberger. Obrigado pela pergunta. Outra pergunta aqui: como os europeus se tornaram tão dependentes dos russos logo depois da queda da União Soviética, considerando o passado recente de invasões, dominações ocorridas após a Segunda Guerra? Uma pergunta do Alberto Kunatz. Então, assim, esse tema, né, da dependência de commodities, se você tiver um pouco do histórico disso, como é que a gente chegou numa situação dessa que, evidentemente, para os europeus traz uma fragilidade. Bom, existem dois aspectos importantes. Primeiro, que no fim da União Soviética, a Rússia era um país frágil, extremamente frágil economicamente e fragilizado militarmente. E a fragilidade econômica da Rússia, num momento que a capacidade tecnológica dos exércitos no mundo estava aumentando consideravelmente, exponencialmente, gerou a percepção de que a Rússia, com o passar do tempo, se tornaria uma ameaça militar menor e que a dependência, aí é que é o ponto interessante, a visão não foi em cima da dependência europeia do gás, a visão foi em cima da dependência russa do pagamento do gás europeu. Foi uma percepção equivocada sobre dependência. Então, a Europa se posicionou de uma forma no qual eles tinham uma vantagem sobre a Rússia por conta da dependência financeira que a Rússia tinha dele. Isso se encaixa naquele ponto que eu falei, da percepção do valor financeiro que nós, no Ocidente, atribuímos a questões geopolíticas e a processo de tomada de decisão. O nosso processo de tomada de decisão categoriza o risco financeiro e o risco econômico de uma forma diferente do que outros países em outras regiões do mundo fazem. Então, enquanto a Europa julgava que estava desenvolvendo uma dependência russa em relação a eles, o que aconteceu foi o oposto. A Rússia gerou uma dependência em cima da Europa pelo fornecimento de gás, e a paralisia da própria Europa em gerar alternativas para isso acabou prejudicando na situação que estava agora, porque um dos grandes problemas é se ancorar em cima da tese do não é possível. Quando você se ancora em cima da tese do não é possível, isso paralisa a sua capacidade de planejamento e de tomada de decisão em cima do que poderia ser possível. Então, durante muito tempo, os líderes europeus e da OTAN falavam em relação à Ucrânia que não é possível que a Rússia tomaria uma atitude em relação à Ucrânia por conta do ingresso à OTAN. Bom, o não é possível acontece. Essa é a pior forma de fazer análise, porque ela é ligada às suas pré-condições, aos seus preconceitos geopolíticos em relação ao que um líder faria se você estivesse no lugar dele. E não funciona dessa forma. Então, a Europa, ela não percebeu que a dependência que ela achava que estava gerando na Rússia se voltou contra ela. A Rússia, ela consegue desenvolver tecnologicamente de uma forma satisfatória as suas forças armadas porque ela tem uma desproporcionalidade no uso do orçamento para outras áreas, e ela tem uma herança da época soviética que é a interligação de vários setores, da universidade das universidades com as forças armadas, das forças armadas com centros de pesquisa com centros médicos e centros biológicos, no qual uma das categorias essenciais da democracia ocidental é a descentralização desse processo. As universidades, elas não necessariamente comunicam ou interagem de uma forma tão profunda
com as forças armadas na França, no Reino Unido, na Espanha, como ocorre na Rússia. Então, eles conseguiram compensar a falta de poderio financeiro para poder gerar uma rede de interligação que fizesse com que eles se tornassem competitivos militarmente, que é o que a China faz com a vantagem de ter muito dinheiro para investir diretamente e indiretamente no desenvolvimento tecnológico das suas forças armadas. Muito interessante, Thiago. Obrigado. Agora temos aqui um conjunto de perguntas sobre China, né? Vários ângulos dessa parceria. Eu destaco aqui a pergunta do Lincoln Luzzi: se os soviéticos eram temidos quando estavam com Cuba, com a China, como fica, né? Um parceiro que é economicamente superior à própria Rússia. Queria perguntar um pouco como é que você acha que fica essa relação econômica. Tem perguntas sobre o papel da China, caso haja uma escalada em conflitos com a OTAN, como que a China deve se posicionar. Você mencionou também, na sua primeira exposição, a mudança de panorama com relação à questão energética, né? Eu acho que a própria Rússia entendendo que, enfim, a China passa a ser uma nova fonte aí possível de receitas, até para ela diminuir sua dependência, essa questão energética com a Europa. Então, eu queria te perguntar, amplamente falando, o que você vê sobre essa relação, como que ela deve se manifestar nesse momento de embate, mas mesmo num horizonte um pouco maior, como é que você vê essa relação se desenvolvendo? Olha, para a China é essencial ter uma parceria com a Rússia do ponto de vista energético, né? Eles tiveram que se colocar numa situação que foi considerada humilhante por Pequim, de ter que importar carvão da Austrália, no momento que a Austrália é proporcionalmente o adversário mais ferrenho que a China tem no mundo hoje, né? Então, isso é uma situação complexa no qual eles visam solucionar a curto prazo. Esse é um ano muito importante para a política chinesa, porque nós temos em outubro o Congresso do Partido Comunista Chinês, que ocorre a cada 5 anos, que vai reconduzir o Xi Jinping e também eleger os novos membros do Politburo, do Conselho de Estado, do Conselho Militar, etc., de vários órgãos. Então, esse momento é muito importante porque ele é um momento onde as alianças internas do Partido Comunista Chinês eles estão sendo reorganizados, e não está sendo um ano fácil para o Xi Jinping. Apesar de que, sim, ele deve ser reconduzido, ele não tem uma unanimidade muito clara. Existem várias facções dentro do Partido Comunista Chinês, principalmente divididos entre as províncias litorâneas e as províncias internas. As províncias internas, que são basicamente lideradas conceitualmente dentro do partido por um grupo que tem à frente o Hu Jintao, ex-presidente chinês, e o Li Keqiang, que é o atual número 2, eles entendem que os esforços da Rota da Seda, com a utilização de linhas de crédito e financiamento dos bancos das províncias centrais, eles deveriam ser redirecionados para investimento nessas próprias províncias, para criar alternativas energéticas e benefícios sociais, ao invés de financiar obras imobiliárias nessas regiões e também obras de infraestrutura fora. Isso é um embate muito importante. Dentro desse embate, e pelo fato de ser um ano do Congresso Nacional do Partido, é muito difícil a China se envolver de uma forma mais assertiva num confronto que não é deles. A China tem uma tradição de não se envolver em confrontos militares fora da China. E até irônico, porque existem mais soldados voltados para o controle social interno do que nas Forças Armadas chinesas para atuações externas. Então, a China ela pode dar qualquer tipo de apoio vocal à Rússia, dentro das linhas diplomáticas, pode condenar a OTAN aqui, condenar ali, mas eles não vão tomar nenhuma atitude além disso. Uma possível invasão a Taiwan, eu vejo uma possibilidade maior de não acontecer agora do que acontecer, do que eles se aproveitarem no momento na Ucrânia. Por quê? Porque eles entendem que a interligação da China com a indústria, comércio e o setor financeiro ocidental é mais profunda do que o da Rússia. Logo, os impactos de sanções, eles passam a ter um impacto muito maior na China do que na própria Rússia. É mais fácil uma incursão militar num momento de pico
do processo econômico, do crescimento econômico, onde o próprio Partido Comunista Chinês enxerga a chegada de um platô e aí modifica a narrativa interna para garantir a unidade e o nacionalismo. A grande chave da estabilidade do Partido Comunista Chinês é o crescimento econômico. Por isso que eles estão fortemente voltados para o crescimento econômico e para buscar novas fontes de energia. Quando nós observarmos um momento de declínio, mesmo que seja lento, mas irreversível pelos próximos anos da economia chinesa, isso acaba se encaixando com um momento ideal de fazer uma incursão militar fora, porque você aí traz um novo atributo de unidade nacional. Assim como, eu mencionei isso antes, o Galtieri fez em 82, quando a tragédia econômica leva o pânico de gerar uma nova alternativa de unidade nacional. A China, ela tem uma paciência e uma organização cronológica muito diferente do que nós temos no Ocidente, porque o ciclo político deles é muito mais amplo do que o nosso ciclo político. Então, não quer dizer que existe uma pressa para a entrada de Taiwan ou para retomada de Taiwan para o governo de Pequim. Isso pode acontecer de acordo com brechas e oportunidades que vão surgir, mas uma coisa é importante observar. Pequim montou um grupo de estudos para analisar todo o processo de tomada de decisão dos americanos e dos europeus durante a invasão da Crimeia. Eles estudaram minuto a minuto as narrativas, os processos internos de tomada de decisão para tentar replicar como seria um eventual processo político e diplomático de tomada de decisão e de resolução em relação a Taiwan. Agora, com o que está acontecendo na Rússia, isso dá mais material de análise para que eles compreendam quais poderiam ser os passos tomados pelos Estados Unidos e os aliados no caso de uma operação em Taiwan. Para finalizar, uma eventual operação em Taiwan seria mais rápido do que a ação russa na Ucrânia, mas, por outro lado, seria mais custosa também por conta do volume naval que os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália e a Índia também têm na região. Maravilha, Thiago. Obrigado por essa extensa e completa explanação de um tema tão relevante e para muitos pouco conhecido, né? Então, deixa eu agora pegar uma pergunta da Cristine Cardoso sobre um tema mais econômico que a gente, de certa maneira, explorou, mas acho que vale destacar mais, né? Vocês visualizam mudanças drásticas em que áreas especificamente? Nas importações, no cenário do dólar, na tendência, e a tendência dos juros seria de baixa ou aumento de juros? Olha, Cristine, a gente nesse momento, né, enxerga um cenário que tomou cores de mais risco inflacionário, advindos principalmente de preços de commodities, é claro, numa inflação que estava elevada no Brasil, mas numa economia que, ao contrário do que ocorre em várias economias desenvolvidas, a economia brasileira já está com uma relativa estagnação, né? A gente tem aqui um cenário de um PIB que cai esse ano 0,5%. Tá? Então, em princípio, a gente não está vendo mudanças drásticas no cenário se ele continuar sendo um cenário de prêmio de risco embutido nos ativos sem haver uma grande disruptura. Tá? Obviamente, se houver uma disruptura, uma guerra que aumente e cause uma disruptura grande e mais sustentada em preços de commodities, né, de petróleo e commodities agrícolas também, a gente tem que mudar o cenário, sem dúvida alguma, né, mas não é o nosso cenário base nesse momento. Então, a gente não vê assim uma grande alteração, não estamos mudando nesse momento o nosso cenário. E aí, Thiago, a gente está caminhando aí para os últimos 4 minutinhos aí da live, e eu queria, inclusive, colocar aqui, tem algumas perguntas também sobre esse tema de possível escalada. Tá? Então, tem uma pergunta aqui, no pior dos casos, quanto tempo pode levar ao conflito? Obviamente, uma bola de cristal difícil essa, mas acho que enfim, é um tema que está aí na cabeça de todos. Quanto tempo? Pode ser rápido, pode ser devagar. E vocês acham que após a Ucrânia, a Rússia deve emendar a invasão em outros países? Né? Eu acho que vai um pouco nessa discussão dos objetivos da Rússia,
se a gente está voltando para um cenário de expansão da Rússia, de retomada de uma guerra fria mais ampla, mais duradoura. E temos aqui uma pergunta também complementar a essa, eu diria, do Gabriel Lukaszewicz. Por que a Rússia não tomou nenhuma ação contra a Estônia, Letônia, Lituânia, países membros da OTAN desde 2004, que fazem fronteira com a Rússia, né? Então, acho que temas ligados a uma potencial continuação de invasões, num cenário, por exemplo, de haver um sucesso muito rápido e imediato na invasão ucraniana, poderia haver novas disputas territoriais ali, e no caso da pergunta do Gabriel, se isso poderia envolver, acho que países da OTAN, que acho que mudaria de escala o problema, né? Então, eu queria terminar aqui a live nossa com um pouquinho das suas considerações sobre isso. Bom, a questão da Estônia, Letônia e Lituânia, porque o Putin sabe que se ele fizer qualquer ação militar contra esses países, ele não está só atacando a Estônia ou a Lituânia ou a Letônia, ele está atacando o Reino Unido, ele está atacando os Estados Unidos, o Canadá, e aí a resposta por acordo contratual dos membros da OTAN é uma resposta militar da Alemanha, da França, da Espanha, de Portugal, da Itália, do Reino Unido, de todos contra a Rússia. Aí sim, isso representaria o início de uma guerra total na Europa. Se amanhã nós observarmos tropas russas invadindo a Estônia, aí sim a gente começa a ter um cenário de guerra total na Europa. Eu não vou me ancorar no não é possível, né, que o Putin faria isso, como eu acabei de falar, mas esse seria a última fase do processo, se ele tivesse esse interesse, que eu acho difícil, dadas as circunstâncias atuais. Se tivesse que apostar no próximo, primeiro, se nós tivéssemos um novo candidato a sofrer uma invasão, assim como aconteceu com a Ucrânia, minhas apostas iriam para a Moldávia, porque é fácil, é uma extensão, eles poderiam já estar no ritmo para fazer isso, e ali parar dentro das bordas das fronteiras da OTAN. Uma invasão na OTAN, nesse momento, eu não vejo acontecendo. O potencial de guerra entre Rússia e OTAN se daria por um erro, primeiramente, por conta de um erro, ou por conta de uma ação russa. Eu não vejo uma ação da OTAN iniciando um conflito. Tá ótimo. Perfeito, Thiago. Bom, a gente está chegando ao final aqui da nossa live. Eu queria primeiro agradecer o Thiago por essa live extremamente enriquecedora, tenho certeza que muito útil num momento feito esse. Foi um prazer dividir aqui o palco com você. E queria agradecer a todos os nossos clientes que ficaram conosco aqui até esse momento. Muito obrigado, e a gente vai estar acompanhando, contem conosco aqui para discussões futuras sobre esse tema, que ainda certamente trará muitas novidades, né? Então, muito obrigado a todos, uma boa tarde a todos, e obrigado, Thiago. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Abraço.